Bom dia! Bom dia! Mais um Café Delas? Mais um Café Delas, cheio de novidades. Cheio de novidades. Antes de eu apresentar essa moça fantástica, international, nós vamos agora falar que o nosso programa é patrocinado pela WeShare W2W, da Cris Ferreira. E nós temos agora o lançamento do livro, Agora é com Elas. Inclusive eu estou lá no livro também, sou uma das escritoras, das autoras, né, do livro. O lançamento vai ser agora dia 10 de novembro de 2022 em Belo Horizonte, na Associação Médica, ok? Vocês podem conseguir os convites para o lançamento e também para o evento de mulheres que a gente vai ter lá, tanto no perfil da WeShare W2W, bem como no perfil de Instagram da Cris, que é o Sou Cris Ferreira, tá bom? No Instagram. Então vamos lá. Isso aí. Ai, gente, que delícia estar em BH. Nós vamos nos apresentar rapidinho, para quem não nos conhece, né? Vamos lá, Paulinha, você foi sorteada. Eu sou Ana Paula, sou advogada, professora e trabalho com comunicação como locutora e apresentadora. Isso, elegante, né? Você viu. E eu sou Lorena Ribeiro, marketóloga, consultora e também distribuidora independente da Junesse Global. Cris Ferreira! Quanto tempo que a gente se conhece? Já há um tempo suficiente pra gente ser íntima. Adorei. Né, Lore? Não tem como ser íntima da Lorena, tem? Mas que você já está no grupo da Morgana tem uns 2 anos, tem, né? Tem. É o tempo que o grupo existe? Não, o grupo já tem 3 anos. 3 anos? 3. Mas você entrou há 2 anos atrás. Ou mais, porque quando... Não, nós lançamos o Chá Comigo em 2020, ela entrou em 2019, quando nós começamos o projeto. Isso, Chá com Elas. Isso mesmo. Chá com Elas. Eu tenho um livro lá, inclusive. Seja bem-vinda. Obrigada. Aqui no Sebrae, no Café Delas. Obrigada. Que tem o apoio também do Sebrae delas. Né, Paulinha? Adoro essa casa, gente. Meus filhos estudaram na escola de Sebrae. É mesmo? Que Nossa. bacana. Meus 2 filhos fizeram a escola de Sebrae, ensino médio. Há quanto tempo? O Vitor está com 27, a Laís está com 26. Eles formaram com 17 para 18. Os 2 estudaram aqui. Meu enteado estudou aqui também. Essa escola é fantástica. Meu enteado está com 31, se não me engano. Então ele não estudou, não é contemporâneo dos meninos. Não, é anterior. Isso é presente, minha querida. Bom, então, eu sou Cris Ferreira, eu sou natural de Belo Horizonte, nasci aqui e vivi em Belo Horizonte até os 16 anos. E meu pai era empresário, foi dono de uma escola. Meu pai foi dono do Colégio Promove. Ah, é? É. Nossa, e meu pai saiu da sociedade quando eu tinha 15 para 16 anos. Eu estudei no Promove da Gonçalves Dias. Eu também. Você também? Aliás, eu estudei no Promove a minha vida inteira. Eu estudei. Estudei só o 3º ano. E aí, até isso, né, dessa coisa muito de Belo Horizonte. Belo Horizonte, pra mim, é uma paixão, assim, né, por conta dessas raízes que a gente tem. Mas aí, meu pai, quando ele saiu da sociedade, ele pegou na negociação um clube em Betim, o Pingo d'Água. E aí, quando eu tava com 16 anos, nós nos mudamos para Betim. E aí foi uma fase bem difícil, né? Porque eu adolescente estudando na Gonçalves Dias, eu tinha que, na época já fazia 3º ano integrado. Então eu pegava ônibus, ia para Betim, voltava. Então foi um momento, assim, difícil. Você continuou no Promove? Continuei no Promove, porque eu já estava indo para o 3º ano, Entendi. né? 2º e 3º anos. E aí eu fundei uma associação de mulheres empreendedoras em Betim em 2008. É mesmo? 2008. Eu me mudei para Betim em 82. Aí eu fiz faculdade de letras na UFMG. Tá, então também mesma coisa. Mesma coisa. Betim, mesma coisa. Estrada. Igual o Marcelo, meu marido, ele formou lá em letras. Mestrado foi lá também. Depois eu fiz uma pós em linguística também lá na Federal. E eu fundei a minha primeira escola, eu abri a minha primeira escola de idiomas em 91. Em 89 eu morei nos Estados Unidos e voltei. Quando eu voltei em 91 eu abri minha primeira escola de idiomas. Como é que ela se chamava? A primeira escola chamava Happy.
Happy English School. Oh, Happy Days. E eram happy days, assim, era uma delícia. E a minha paixão sempre foi a sala de aula. E onde que era essa escola? Em Betim. Ah, era em Betim. Em Betim. E aí eu tive escola por 23 anos. Com o mesmo nome? Não. Happy? Aí eu tive outras bandeiras, tive uma escola depois que eu vendi a Happy. Eu não me lembro bem o ano, mas depois que eu vendi a Happy, eu tive uma escola só de business. Dentro era o In Company, programa só In Company. Eu trabalhei com inglês In Company. E aí nós tivemos escolas mesmo dentro da Mannesmann, que na época eu estava fazendo o joint venture com a Valorec. Não era nem VIM ainda, né? Ela era Mannesmann, e nós fomos exatamente nesse momento do joint venture porque houve uma demanda enorme de que todos falassem inglês. E aí a gente implantou um programa na Valorec que foi um programa modelo, assim, a gente atendia Belo Horizonte, Curvelo, São Paulo, a gente tinha várias turmas. Que bacana. E aí eu tive escola na Fiat, atendia grupo, né, o Just in Time todo da Fiat, e as empresas, as indústrias em Betim. Então, por 10 anos eu fiquei só com o trabalho em Company. Eu trabalhei na Fiat também. Comal, Fiat, Texid, a gente atendia todo mundo. Mas eu trabalhei só em Nova Lima, no grupo Fiat. Sim, em Nova Lima eu nunca dei aula ali. A gente sempre fazia, porque eu estava em Betim também. Exato. Mas eu sempre com essa coisa, a minha relação com a cidade foi uma relação muito difícil. Por conta de eu ter mudado na minha juventude. E aí, em 2008, e aí eu tinha uma outra questão que é a minha história com o Sebrae. Porque a gente que vem das letras, a gente não sabe nada de gestão. E eu acho que, na verdade, a grande maioria dos profissionais, né, quem faz odontologia, quem faz direito, quem faz medicina, enfim, a gente não aprende sobre gestão, a gente não aprende empreendedorismo. E foi exatamente aí, estava também na época que os meus filhos estavam entrando para o ensino médio, que eu conhecia a escola do Sebrae, e eu cheguei até a levar lá para a escola palestras para a gente conhecer a escola, para que os meninos tivessem uma formação mais empreendedora. E aí eu fazia todos os cursos do Sebrae que vocês imaginam. E um grande divisor de águas na minha vida foi o Empretec do Sebrae. Ah, você foi em Empreteca. Fui em Empreteca. E o Empretec, gente, ele realmente é muito impactante, né? Como é que é esse curso do Sebrae? Olha, para quem já assistiu aquele Aprendiz, é mais ou menos aquilo. Você fica, na minha época eram 10 dias, hoje me parece que são 7. 7. Mas a gente fazia 10 dias de uma imersão louca, que a gente ia dormir 3, 4 horas da manhã. E não pode contar muito, Empreteco não conta. Pode. Mas é uma formação empreendedora, que você tem competições e tudo mais. E é incrível, porque você fica 10 dias, assim, tinha dia mesmo. Deu chegar em casa 3 horas da manhã fazendo trabalho com o pessoal. E no outro dia a gente tinha que entregar às 8 da manhã. Então, assim, foi uma coisa muito importante para mim. Porque foi ali, inclusive voltando para Betim à noite, que eu comecei a enxergar coisas que eu nunca antes tinha visto. E uma das coisas que eu comecei a enxergar em Betim foram as prostitutas à noite, na Praça Milton Campos. E eu sempre tive muito respeito às mulheres. Assim, eu acredito que as mulheres elas têm que ter o direito de escolher o que elas quiserem fazer. Mas ao olhar aquelas mulheres, eu comecei a pensar se todas elas estavam ali por uma opção de vida e por uma escolha. E quantas delas provavelmente estavam ali porque elas não tinham outra opção. E aí foi uma coisa que me tocou muito, sabe? Foi aí que eu entendi que o empreendedorismo não era o caminho, não era um caminho, era o único caminho. Para muitas mulheres não tem outra escolha. Para muitas mulheres, a gente bater bandeira de emprego é muito lindo, mas vai bater a porta na cara dela. É isso mesmo, verdade. É um fato. Então, e aí eu juntei um grupo de amigas e, na verdade, a ideia era fazer um evento. Esse grupo começou a reunir, no final nós éramos 10. Aí uma delas sugeriu um consultor que fizesse um planejamento estratégico conosco. E nós fundamos a Associação das Mulheres Empreendedoras de Betim em 2008. Gente, na hora que eu fui fazer o acrônimo dessa associação, dava AMEB. E eu lembro como se fosse hoje, eu estava lá em casa à noite, assim, Associação das Mulheres Empreendedoras de Betim, AMEB.
Falei, mas que nome feio, esse nome não tem nada a ver. Aí eu separei e deu AME Betim. Nossa, foi um tapa na minha cara, Lorena. Sabe quando você fala assim, pó? Gente, você fala mal da cidade, você passa a vida falando mal da cidade, você não gosta da cidade, de repente você funda uma associação com esse nome. AME Betim. Então foi um trabalho que vocês não têm dimensão do que a gente fez na cidade. A gente criou uma cultura mesmo empreendedora e nós começamos a valorizar demais. Assim. No primeiro encontro que nós fizemos um jantar de lançamento, um tratado, que a gente só podia colocar 100 mulheres no jantar. Sei. Não podia nem mais uma. Ficaram mulheres do lado de fora. E nós tivemos naquele dia ali 100 mulheres associadas. Nossa! No dia da fundação. Nós chamamos das M100. Gente. 100 associadas na associação. Então eu fiquei 4 anos como presidente, que era o que eu podia, né? Pelo estatuto eu podia ficar 2 mandatos. Aí você morava em Betim? Eu morava em Betim. Uhum. Então de 2009 até 2013, 2014... Você presidiu. Eu presidi a AME com um grupo de diretoras maravilhoso. E aí nesse período, nesses 4 anos, né, que você presidiu, começou com 100 mulheres. Depois de 4 anos, quantas? Eu não tenho os números na minha cabeça, mas com certeza nós volta. passamos de 300 mulheres. Assim. A gente tinha um envolvimento das mulheres muito grande na cidade. E o mais importante, sabe, que a gente... Aí eu fui fazer um MBA também em gestão na FGV e o que eu entendi, e hoje eu trabalho muito com mulheres, eu faço mentorias para mulheres, eu desenvolvi uma metodologia. Uhum. E o que eu acredito muito é isso. Uma das coisas que eu fui entender é que era uma questão também de desenvolver uma mentalidade, sabe? Que era uma mentalidade empreendedora. E ela vale tanto para você que vai ter o seu negócio, quanto para você que vai ser empregado, funcionário em algum lugar. Isso mesmo, né? É o intraempreendedor que eu falo tanto dele. O intraempreendedor, exatamente. Então, assim, a AME foi um presente e como a gente teve muita visibilidade, a gente fez muita coisa na cidade, porque a gente tinha um programa tinha um café, uma vez por mês, esse café a gente chamava Café com Negócio, que era sempre na empresa de alguma associada, a gente fazia toda a divulgação, mas era na empresa dela, para que as pessoas conhecessem a empresa dela. A gente tinha toda quarta-feira do mês, acho que a gente chamava de Quarta AME, que eram movimentos de palestras. O Sebrae era muito parceiro da gente. Então o Sebrae sempre mandava. E essa Quarta AME era numa empresa? Não, era sempre ou num restaurante, ou num salão de festas. Era um evento mesmo que a gente fazia. Na empresa era um café? Na empresa era o café. E no final do ano a gente fazia o jantar da AME. E a gente tinha uma plataforma, a gente tinha uma série de coisas. E nós ganhamos vários prêmios, inclusive a comenda da Assembleia Legislativa como liderança feminina. Ganhamos o prêmio Mulheres Notáveis da Celinas. Nós ganhamos vários prêmios nesses anos. E aí eu fui convidada. Você lembra? Lembro. Aí eu fui convidada para ser presidente da Federaminas Mulher, que na época chamava Câmara da Mulher Empreendedora da Federaminas. Então agora a gente vai fazer um intervalo para você contar essa segunda parte. É muita informação. Falo demais. Não, ótimo, você fala muito bem. Voltamos. Federaminas. Vamos lá, continua. Os prêmios, as premiações. Então com essa experiência na AME, aí eu fui convidada para ser presidente da Câmara da Mulher Empreendedora da Federaminas, que hoje é a Federaminas Mulher. Fiquei no biênio de 2014 2016. Chique. E em 2015 eu fui convidada para ser professora na FGV e fiquei 5 anos na FGV, dando aula inclusive de empreendedorismo na pós-graduação. Gente. Então eu tenho formação em coaching, em PNL, aí eu tinha no CADEMP, que é o curso de extensão, eu dei aula de liderança e inteligência emocional e dava aula de liderança qual centrada em você dava coaching. aula lá? Eu dei aula no pós-ADM. Da administração. No pós-ADM, numa cadeira que chama empreendedorismo, e uma outra cadeira que eu tinha era técnicas de comunicação. Então você só deu aula na pós, você não deu aula para graduação na FGV? Não, eu sempre dei aula na pós e no CADEMP, né, que são os cursos de extensão da FGV. Até que ano? Até 2020, quando eu fui definitivo para os Estados Unidos. Até 2020, antes da pandemia? Na verdade, porque a gente começou a ter aulas online também, né? E tal. Então até
Mas em 2019 eu fui para os Estados Unidos, porque eu estava já eu tô com meu atual marido desde 2017. Então eu ia para os Estados Unidos, eu ficava 3 meses, 6 meses. Ele mora lá. E 2020 era para eu voltar para fazer o lançamento do meu segundo livro. Eu tenho que ir na cronológico nisso aí, né? Mas eu não voltei, porque veio a pandemia, a passagem foi cancelada e eu fiquei, casei. O primeiro livro é Chá Comigo. O primeiro livro é o Chá Comigo. Sua história. Não, o Chá Comigo também é uma coletânea de coautoras. E que também foi por conta já dessa minha experiência com as mulheres empreendedoras, né? Aí você reuniu, são crônicas? Não. Do Chá Comigo? Não. O que aconteceu foi que com a história do associativismo, tanto na AME quanto na Federaminas, né? A Federaminas ampliou mais ainda o meu networking com mulheres que não são de BH, né? E a gente tem uma riqueza de mulheres empreendedoras em Minas, que é uma coisa absurda. É mesmo. E eu não sei se vocês conhecem, por exemplo, Juruáia, que é a capital da lingerie do Brasil. É uma cidade de mulheres empreendedoras com 8 mil habitantes. Aqui em Minas. Aqui em Minas. Pertinho de Passos. Sul de Minas mesmo, né? Quase São Paulo. É isso mesmo. E aí eu conheci também grupos em São Paulo, um deles é o Mulheres que Decidem, que na época quem fundou era a Tabata. E eu falei com ela, gente, mas eu quero um livro, eu quero um lugar que conte histórias só de mulheres mineiras, porque São Paulo e Rio a gente já sabe que tem muita coisa acontecendo. Mulheres mineiras empreendedoras. Mulheres mineiras empreendedoras. E eu falei, eu quero um livro mineiro. Por isso que o nome é Chá Comigo com X. Né? E a gente às vezes tem que explicar que, gente, chá comigo com X quer dizer o jeito mineiro de dizer deixa comigo. Chá comigo. E para mim essa é uma frase que tem muito efeito de pessoas que têm decisão, pessoas que fazem, que acontecem. E nós mulheres, a gente é muito assim, né? Se a gente falar chá comigo, pode deixar que a gente vai resolver, né? E aí foi um sucesso enorme. A gente fez esse livro com 30 mulheres empreendedoras. Olha! Fizemos o lançamento na FGV e aí que eu criei o Ixé, porque eu falei, bom, eu não quero só um lançamento de livro em livraria, que a gente vai lá, fica na fila esperando para ter um autógrafo. Mas eu quero que essas mulheres apareçam, que as pessoas vejam essas mulheres. E aí a gente fez o lançamento na FGV. E foi, gente, uma convenção que começou às 8 da manhã com o coffee e terminou meia-noite com o lançamento. Que isso! Você imaginava que terminaria meia-noite? A gente planejou, mas porque durante o dia foram as palestras, é bem no modelo desse. Durante o dia foram as palestras com shows, com sorteios, e a gente teve autoras assim, tipo Cláudia Mourão, da Equipagem, autora do meu livro, a Inéria Scarpelli, da Scarpelli Joias. Eu não vou conseguir lembrar o nome de todas aqui, me perdoem, mas a Esther Sanches, que mora em Connecticut, que é uma mulher mineira, que é representante dos brasileiros nos Estados Unidos, está lá há 30 anos. Então a gente teve várias autoras nesse livro, 3 mulheres de Juruáia. 3, olha, que legal. Que são a Rosana, a Dedéu e a Lucy, da área de lingerie. Da área de lingerie. Gente, então assim, elas todas vieram e nós tivemos um dia de palestras e no final a gente teve o momento do coquetel e do momento do autógrafo com as autoras. E aí foi um sucesso tão grande que em 2019 veio o Chá com Elas. Então, peraí, o Chá Comigo foi em 2018? 2017, desculpa. Depois de 2 anos, o Chá com Elas. O Chá com Elas, mas aí a gente não conseguiu lançar porque ele terminou em 2019, a gente faria o lançamento em março de 2020. Que foi quando veio a pandemia. Foi quando eu com a minha passagem já comprada, minha passagem foi cancelada, eu não pude mais vir. Eu fiquei 1 ano e meio sem vir ao Brasil. Então, no ano passado nós fizemos... onde nos Estados Unidos? Eu moro na Flórida. Eu moro na Flórida. Perto da Junés. Porque eu tenho um apartamento em Cabo Canaveral, que está no centro, e a gente mora no sul da Flórida. Mas Cabo Canaveral é mais pertinho de Orlando. Vou lá visitar a Cris. Por favor, venham. Venham, porque assim, a Flórida não tem desculpa, né, gente? Brasileiro chega pela Flórida. Então a Flórida é a porta de entrada. No sul da Flórida que você Eu tô na região de Fort Lauderdale, em Sunrise. Eu tô do lado do Sawgrass. Todo mundo vai fazer compra no Sawgrass. E Fort Lauderdale é perto de Miami, né?
Pode, a gente está uns 40 minutos de Miami. É bem perto, eu lembro. Sabe o que eu lembro? Eu não conheço, mas como eu trabalhei na Localiza, na área internacional, sim, minha filha, eu conhecia todas as cidades, sem conhecer. Sim. Todas, distâncias, carros. O que é Freia Bessa? Você lembra, Paulinho, que eu te contei? Freia Bessa é isso. No Brasil, o que você tem próximo? Eu tenho uma Palio Monza, né? É bem isso. Aí eu conhecia todos. Bom, mas enfim. É bem isso. Aí você tá morando lá, já tem 2 anos e pouco? Direto. Que eu tô definitivo desde 2019, né? Porque eu fui em 2019. Então, 3 anos. Lá em 2020 não voltou. Então, 3 anos. Aí você veio, aí depois teve outro livro. Mas aí eu vim em junho agora, no dia 6 de junho, nós fizemos o lançamento presencial do Chá com Elas. Foi quando você voltou, depois que você foi e ficou. Aí eu vim dia 6 de junho. Você só voltou ao Brasil no dia 6 de junho agora de 2022. Isso, para fazer o lançamento do Chá com Elas. Que tem a Morgana Nogueira. Eu não fui porque eu estava viajando, não foi em junho? Foi, e a Morgana também. Morgana não foi não. Morgana saiu no livro dela. Eu sei. Que é uma das coautoras. E são mais 32 mulheres. Então, juntando os dois, 62. E agora, a gente está lançando Agora com Elas, com 50 autores. E quem escreveu o prefácio foi a Cris Guerra? Foi a Cris Guerra. Você lembra, Paulinha? A Cris Guerra é minha vizinha lá do Sion. É amiga do Marcílio. Sim, Cris maravilhosa. Guerra, a Cris escreveu um prefácio delicioso de ler. Delicioso, fez a palestra pra gente. E a ilustração é do Ronaldo Fraga, né? E a ilustração do Ronaldo Fraga, exatamente. Muito bem, Paulinha. Paulinha realmente. Fez dever de casa. Eu devia ter trazido. Eu achei lindo, eu achei a capa linda. Vou te mandar um livro. A capa é linda. Na verdade, ela não fez dever de casa, não. É porque ela sabe mesmo. Porque eu vi... A Morgana te deu o livro? Não, a Morgana não me deu o livro. A Morgana, na época, né, ela divulgou que ela estava nesse livro e eu a parabenizei e ela me mandou, né, o texto dela. E aí acho que pela divulgação da Morgana eu vi a ilustração, eu vi de quem era o prefácio. Eu adoro a Cris Guerra, amo, que é Cris Paz adoro agora. Tudo que ela escreve, é Cris Paz. Então eu li o prefácio, agora eu não vou lembrar assim em detalhes. Mas através da Morgana mesmo, eu não peguei fisicamente o livro, não tive essa oportunidade. Não, mas então eu tô te devendo isso. Mas eu sei, eu achei linda a capa. E o Ronaldo, eu acho que com a sensibilidade dele entender que era exatamente o que a gente queria, e todos os meus livros têm isso, que é a diversidade, sabe? Assim, a gente, agora, no Agora é com Elas, né, no Chá Comigo, nós temos 2 autoras trans, mulheres trans, que têm uma história belíssima. Que atravessa. Que todo mundo precisa conhecer e conhecer para que a gente possa desenvolver uma empatia. Porque a gente só conhece as pessoas através das histórias delas. Isso verdade. Mesmo. Né? Então, o que me fez apaixonar pelo storytelling, e é muito interessante isso, né, Paulinha? Porque assim, eu fiz letras lá atrás, né? Eu me formei em 80 sei lá, alguma coisa. 80 e tal. Mas eu sempre dei aula de inglês, tive escola de inglês, né? Fiquei muito nesse universo do inglês. Mas a escrita, né? Isso tudo para mim sempre foi muito presente na minha vida. As histórias, né? A literatura. E hoje eu falo, gente, como o Steve Jobs fala, a gente vai ligando os pontos, né? Exatamente. Porque que hoje eu tô tão envolvida, inserida nisso, e já agora montando a editora, a Wisher é uma editora, a gente já está com toda papelada, para que a gente possa cada vez mais publicar livros de mulheres, sabe? É uma editora que tem esse foco de trabalho e um hub, porque é mais do que isso. Eu falo que o livro, ele é só um produto de um guarda-chuva, de tantas coisas que a gente pode fazer, como um Wisher, né? Uma convenção, como, quem sabe, nós temos uma autora no Chá com Elas, que é a Elizabeth Martins Campos, uma cineasta mineira maravilhosa, que fez o livro My Name is Now, o filme, documentário longa da história da Elza Soares. Ela fez? Ela ganhou vários prêmios internacionais. Gente. Como é que ela chama? Elizabeth Martins Campos. Elizabeth Martins Campos. E não deixem de ler a história dela no livro Chá com Elas. Tá. É uma história forte, sabe? Linda.
E um projeto que a gente tem é de um dia transformar, quem sabe, esses livros também num documentário, num filme. Aí já começou a mexer, né? Conosco, né? Então, o que eu falo é isso, assim, o livro ele é só um produto, né? Não é só, é muita coisa, eu sei. Mas ele é um produto de tantas coisas que a gente pode fazer. Outras coisas que virão, né? Que virão. Né? Gente, que então eu falo que assim, ninguém dá voz para ninguém. O que a gente precisa é ter o espaço onde a gente coloca a nossa voz. E esse aqui é um espaço para a gente colocar a voz, né? Eu falo isso, ninguém dá voz para ninguém. Então, mulheres, sabe? Põe a sua voz para fora, né? Porque a gente só precisa disso, a gente só precisa de quem acolha, de quem tem empatia, sabe? E de quem respeite essa diversidade toda. Porque é muito lindo. Pegar esse livro agora, gente, Agora é com Elas, eu tô tão emocionada com ele. Porque tem mulheres de diferentes idades, de diferentes cores, de diferentes, sabe, assim, orientações sexuais. Tudo que a gente precisa, estratos sociais. Porque é isso, no final das contas nós todas somos, a gente converge, né? Nós todas somos sobreviventes. De todas as cores também, né? Aqui, vamos fazer um intervalinho? Vamos lá. Voltamos já, viu? Voltamos, Cris. Voltamos. Terceiro bloco. Conta pra gente agora, Cris, por favor, sobre o livro, que eu, inclusive, faço parte desse livro. Agora é com Elas. Sobre o evento, né? E o evento? E o evento. 10 de novembro. Querendo, você já Olha só. está participando. Aperta aqui, ó, o botãozinho, faça a sua inscrição. Vou fazer mesmo. Até então, eu já tinha, assim, sabe quando ventila, assim, alguma coisa sobre o evento? Mas até então eu não tinha me debruçado sobre, né? Mas te conhecendo agora, me deu uma vontade enorme de participar. Ai, olha, muito que bem, boa, muito bem, né? Aí, ó, uma adesão para o nosso evento. Então, na verdade, assim, depois do Chá Comigo e do Chá com Elas, que foram 2 livros muito mineiros, né? O Chá com X. São 62 mulheres mineiras que estão empreendendo em vários lugares. Inclusive a gente tem mineira empreendendo em Vitória, nos Estados Unidos, enfim. Mas aí, com a pandemia e o fato de eu estar morando nos Estados Unidos, e essa coisa que a gente estava falando de furar bolhas, né? Uma coisa muito interessante que aconteceu foi que eu furei muitas bolhas numa plataforma que foi o Clubhouse. Durante um ano eu tive salas todos os dias no Clubhouse e eu conheci gente do mundo inteiro, assim, pessoas incríveis. Tanto que nós estamos, eu acho, com mais de 10 autoras nesse livro de mulheres que eu nunca vi, que eu conheci no Clubhouse. Olha, gente. E então a ideia agora foi assim, agora é com elas. Por quê? Acho que é isso que a gente estava falando aqui desse momento, mais do que nunca que a gente está vivendo, e de entender uma coisa que eu aprendi com o Domênico de Masi, quando eu li Domênico de Masi lá no início dos anos 2000, no livro Ócio Criativo dele. Porque Domênico de Masi, ele fala de uma sociedade andrógena, dos valores masculinos que precisam estar juntos com os valores femininos, né? Então ele fala muito de uma sociedade pós-industrial feminina, porque nós já passamos por essa coisa da rigidez, da agressividade, da violência, da força, do metal. Se você imaginar a indústria, né? A indústria era uma indústria bélica, pesada, né? O carro era o carro preto, você não tinha nem cores para o carro. Isso. Né? E essa indústria pós-industrial é uma indústria que exige valores femininos, que é o que a gente está vivendo hoje. Você estava falando de gestão, a própria verticalização é muito masculina, não é? Sim. A gravata é um símbolo fálico. Fálico. Maravilhoso isso que você está falando, porque assim, e aí eu estava falando que inclusive eu dei aula na FGV e eu tive a oportunidade, principalmente no CADEMP, porque são os cursos de extensão que eu já tive turmas de eu ter assim 3 pessoas com pós-doutorado e eu lá assim, gente, o que eu estou fazendo aqui? Mas com uma troca de aprendizado muito rica. Troca. E o que a gente vê hoje, assim, o que são esses valores do feminino, né? É a empatia, é a flexibilidade, é o acolhimento, é a comunicação não violenta, é a escutativa. A horizontalidade. É a gente entender e essa transversalidade, né? E, então agora é com elas, o título é disso, gente, é pra gente entender que assim, se a gente quer uma sociedade melhor, agora é com elas, agora é sabe, com essas mulheres que formam uma egrégora, e uma egrégora é um espaço de cura. Eu sou portadora de esclerose múltipla
E desde 2009 eu não tenho nenhum surto da doença. Eu entrei num processo mesmo de autocura, assim, de me cuidar, de entender que eu precisava cuidar da minha alimentação, da minha saúde física, da minha saúde mental. Mas eu entendi que a força das outras mulheres me cura. E na hora que eu conto a minha história, quando eu comecei a contar a minha história, principalmente da esclerose múltipla, eu me conectei com pessoas que eu jamais imaginava que eu ia me conectar. Olha. Porque era uma empatia muito grande. Eram as pessoas que diziam assim, nossa, você tem esclerose múltipla, você está tão bem, você está tão saudável, sabe? Uhum. E assim, eu sou uma pessoa saudável. E isso é um exemplo, né? Porque muitas vezes, sem diminuir a dor de ninguém. Mas às vezes nós estamos dentro da nossa bolha interna, individual, com um problema tão pequeno que conhecendo alguém como você, né? Você abre assim, só, peraí, né? Eu aqui tô com meus problemas, mas nossa, isso não é nada. Sem diminuir, né? Sem querer diminuir. E é interessante isso. Mas isso é muito bom. A minha irmã mais nova, nós em casa nós somos 3 portadoras de esclerose múltipla. É mesmo? E eu fui a última a ser diagnosticada. E a minha irmã mais nova já tem quase 40 anos do diagnóstico. E o tratamento é um tratamento pro resto da vida, muito difícil, né? Com uma série de questões. Mas a minha irmã, ela sempre foi para mim essa pessoa que me ensinou uma coisa linda, que é o que você falou. A minha irmã, quando as pessoas chegavam perto dela, falava assim, nossa, Vi, você tem esclerose múltipla? Ela falava assim, é o melhorzinho que tá tendo. Então eu acho que a gente entender que na vida, claro, não estou diminuindo a dor de ninguém, é difícil, é muito difícil para quem tem o câncer, quem tem a doença que for. Outros desafios que a vida apresenta, mas é a gente também olhar para esses desafios e entender que assim, eu posso também trabalhar isso de uma outra forma e significar isso. E mais importante, né, Lora? A Lora está comigo agora. Assim, eu aceito compartilhar a minha história por mim, mas pelo outro também. Eu preciso e eu quero que o outro ouça a minha história, porque alguém vai ser tocado pela sua história. É o que você disse no começo da nossa conversa, é ter esse espaço de fala. Sim. Como você disse, né? Fala a frase de novo. Eu sempre digo assim, que as mulheres, que todos nós, né, a gente tem voz. Ninguém dá voz para ninguém. Ninguém dá voz para ninguém. O que a gente precisa é de um espaço como esse, o que a gente precisa é de um livro, o que a gente precisa é de um filme, o que a gente precisa é do lugar onde a gente vai colocar a nossa voz. Mas lembra disso, mulher, você tem voz e não se deixe calar. A gente tem voz. Ai, arrasou. Arrasou. Ô, Cris, nosso programa acabou. Ah, que pena. Prazer enorme. Nossa, eu amei te conhecer. Nós vamos bater mais papo. No boteco, tomando cerveja. Agora a gente vai deixar nossos contatos. Eu adoro a cervejinha, né, gente? Nós vamos deixar os nossos contatos, porque daqui a pouco também vai ter o evento, né? Dia 10 de novembro. Dia 10 de novembro. Então vamos lá, deixa seus contatos, Paulinho. Meu nome é Ana Paula. Meu e-mail, anapaulapinho@gmail.com. Meu Instagram é Ana Gomes, Ana com 2 N's, Ana Gomes 427. E meu telefone é 31996040553. Ótimo. O meu é Lorena, @ Lorena Ribeiro Nogueira. No TikTok, seja mais jovem. Meu celular é 319-8749-0181. Eu sou Cris Ferreira, então todos os lugares que vocês forem procurar, sou Cris Ferreira, é mais fácil, porque no meu Instagram você vai achar meu WhatsApp, porque meu número é dos Estados Unidos, então não vou falar aqui. Mas vai lá no meu Instagram, o site, tudo é Sou Cris Ferreira. O WeShare também, né? E o WeShare tá dentro do Sou Cris Ferreira, você vai conseguir lá o link, inclusive, se você for no Sou Cris Ferreira no Instagram, você vai conseguir lá direto o link pro Simpla. E o meu WhatsApp e tudo mais. Então tá bom. É mais fácil, sou Cris Ferreira. Obrigada, Cris. Obrigada, Cris. Então, até o próximo Café Delas.